Muito bem, galerinha, mais uma aula sobre a radioatividade, falando aqui das equações nucleares, equações de decaimento, equações de transmutação artificial e natural, tá? Na transmutação natural, um elemento se converte em outro sem interferência do homem. É o que acontece, por exemplo, quando um átomo emite uma partícula alfa, quando um átomo emite uma partícula beta, quando um átomo captura um elétron, certo? Então, na emissão de uma partícula alfa, por exemplo, eu tenho uma transmutação natural. Na captura de um elétron, aquele átomo que pega um elétron da sua eletrosfera e emite radiação, eu teria aqui também uma transmutação natural. Não precisa que o homem faça nada para que esses elementos radioativos sofram essas reações. Nas transmutações artificiais, é o homem quem provoca isso, fazendo o bombardeamento de núcleos por outros núcleos ou outras partículas, como ocorre lá nos aceleradores de partículas, tá certo? Então, o bombardeamento de núcleos pode ser exemplificado por isso aqui, por exemplo, como que essa equação que representa o que Chadwick fez para a descoberta do nêutron. Então, olha só, eu tenho berílio reagindo ali com a partícula alfa, então ele está sendo bombardeado por uma partícula alfa, gerando carbono e nitrogênio. Ou então a reação que provocou lá o funcionamento das bombas atômicas, especialmente essa daqui, a de urânio, a bomba de Hiroshima. Então, o urânio recebe um nêutron, acaba se rompendo e transformando-se em bário, criptônio, liberando mais 3 nêutrons. Então, são exemplos de reações artificiais. Um átomo é convertido em outro porque o homem atuou fazendo o bombardeamento desse núcleo por um outro núcleo ou uma outra partícula. Ok? O que é importante você se lembrar disso aqui? Você vai pensar em conservação do número de massa e conservação da carga. Dessa forma aqui, a soma antes e depois do número de massa tem que ser igual. A soma das cargas antes e depois da reação acontecer tem que ser igual. Então, olha só, 9 mais 4, que está antes da setinha, é igual a 12 mais 1, que está depois da setinha. 9 mais 4 é 13, 12 mais 1 é 13. Posso trabalhar ali por baixo também. 4 mais 2 é igual a 6 mais 0. Então, é isso que é importante para você resolver exercícios que envolvam equações que perguntam alguma característica dos participantes ali daquela reação química equacionada, ok? Legal, agora é aquela hora de fazer um exercício. Não vai sair do vídeo. É no exercício que você vai entender tudo que você precisa, tá bom? Então, aqui na descrição eu vou deixar um link também para caso você queira resumos teóricos, mais exercícios, listas de exercícios, um monte de coisa. Tem o link aí do site do Professor Marcos, combinado? Então, bora lá para o nosso exercício. De volta com você, vamos à resolução do nosso videocício. Ele fala aqui, de uma série radioativa, uma série de decaimento. Um átomo emite partícula alfa ou beta, se converte em outro, que emite alfa ou beta, se converte em outro, até que eu tenha um elemento estável, certo? A série radioativa vai até chegar num elemento estável. Eu posso, por exemplo, analisar uma parte dela, como é o que ele está fazendo aqui, numa série de decaimento que eu inicio no Neptúnio 93,237 e termino no bismuto 83,209. Ele quer saber quantas são as partículas alfa e quantas são as partículas beta emitidas nesse processo. Então, olha só, como é que você vai trabalhar? Quem inicia o processo de decaimento? É o Neptúnio, professor? Muito bem, é o Neptúnio quem começa o processo. E ele vai emitir algumas partículas alfa, algumas partículas beta e se converter no bismuto 209,83. A gente não sabe quantas são as partículas alfa e beta. Então a gente vai chamar de x para alfa e y para beta, para que a gente possa determinar quantas são. E como é que eu vou achar esse x e y? Vamos começar pelo x. Para a gente chegar no x, a gente vai trabalhar com a soma dos números de massa. Porque você vai entender já já, a gente começa pelo x. A gente começa pelos números de massa. Então, 237 antes é igual a x vezes 4 do alfa, mais y vezes 0 do beta, mais o 209. Entendeu por que começar pela parte do número de massa? Porque y vezes 0 vai dar 0. Exato, a gente vai sumir com y, a gente vai resolver o x de uma vez já. Então eu teria 237 menos 209 é igual a x vezes 4. Resolvendo aqui, dá 28, que é igual a x vezes 4. Então eu vou dividir agora
28 por 4 vai dar o valor de x, então x são 7 partículas alfa. Tá legal? Ótimo, então vamos lá para a gente achar o y. O x a gente já matou, já sabe que é 7. Então agora a gente consegue encontrar o y trabalhando com a soma das cargas. Olha só, 93 é igual a 7 vezes 2, mais y vezes menos 1, mais 83. Resolvendo aqui, ó, 93 é igual a 14 menos y mais 83. Então, y é 14 mais 83 menos 93. Resolvendo, 97 menos 93, y é igual a 4 partículas beta e a resposta desse exercício é B. E é isso aí, ó. Finalizamos. Tomara que você tenha entendido tudo nessa aula do exercício e tudo mais. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso projeto, tá bom? O Mundo da Química, o nosso canal aí. E inscreva-se se você não for inscrito. Goodbye, como eles dizem lá